Olá, pessoas, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Flávio Chiclé, que é o idealizador da Rádio Antena Zero, que esse ano completa 10 anos. E aí, Chiclé, tudo bem? Bem, e você, Ida? Como vai? Estou bem, e você? Tô bem, graças a, sei lá, graças a, Adeusa. alguma coisa. Não, graças à matéria, fala, sei lá, a loucamente. Exato, eu tô bem graças a Ida Feldman. Isso é bom. Já começa puxando o saco. Eu gosto, eu trago assim, sempre gente que faz isso comigo, sempre me elogia, que não é seu caso, né? Mas aqui você está bonzinho, você está com vergonha, né? Hoje eu tô bonzinho. Eu queria que você contasse primeiro, a gente vai falar da rádio também, mas assim, eu queria que você contasse primeiro sobre que você tem uma relação com música, né? E com quadrinhos, no seu caso também. Fala um pouco sobre isso. Então, bom, eu comecei a ouvir música muito cedo, né? Eu ganhei o meu primeiro disco de rock em 1973. Eu tinha 7 anos de idade, 6 para 7 anos. E eu lembro até hoje, eu ganhei 3 discos do meu avô. Era um Berra Boi do Quinteto Violado, um disco do João Bosco chamado João Bosco e um disco do Alice Cooper, Billion Dollar Babies. Meu avô era jornalista e ele ganhava muito disco, né? E aí me deu esses 3. Aí eu olhei assim, Quinteto Violado, João Bosco, Alice Cooper. Bom, aí começou a história toda, entendeu? Eu me apaixonei por rock, né? Nesse mesmo ano, meu avô, ele fez uma viagem para Manaus e trouxe um radinho de pilha para mim. Olha que coisa louca, né? Que coisas do século passado. Ele trouxe um radinho de pilha para mim que tinha FM. E aí esse radinho ele tinha um foninho de ouvido e eu passava as madrugadas acordado ouvindo música. Então aí começou a minha paixão pela música, né? E até fui ouvindo muito rádio e comprando muito disco, até em 1979 eu dar de cara com o punk, por intermédio do programa do Kid Vinil, que para mim assim é tipo meu maior ídolo de todos os tempos, vamos dizer assim, vai. É o cara que mudou minha vida. Hoje a Antena Zero não existiria e nem eu talvez estivesse aqui tatuado e com camiseta de banda, se não fosse o Kid Vinil. Né? Então, assim, aí começou a minha paixão pela música. Na época do que estourou o punk rock, a gente começou a ter ideias de. Né, tinha aquela coisa do it yourself, né? Aí a gente começou a pensar em produzir banda, em fazer show tal, né? E aí eu entrei num outro nível dentro da música. Né? Eu montei um selo, lancei algumas bandas punks e tal, até que em 1985 eu me Não vai autoconvidei contar para fazer tudo um de uma programa. vez, né? Tá bom. Não, não, mas conta assim desse selo, conta mais sobre isso. Então, eu tive um selo, na verdade está aberto até hoje, né? Que chamava Ódio Mortal, porque eu me inspirei num selo inglês anarcopunk, que chamava Mortal Hate, e aí eu copiei na cara dura o nome, né? Porque era muito o sentimento que a gente tinha na época, né? O ódio era aquela coisa, né? Éramos adolescentes e cheios de energia num país que tinha uma ditadura militar. Então, assim, o ódio era o que nos movia, né? E aí eu decidi colocar o nome do selo de ódio mortal. E aí acabamos lançando uma coletânea, lancei uns discos aí de algumas bandas. Quais Depois eu bandas? acabei. Eu lancei umas bandas chamadas. Todos punks aqui de São Paulo. WCHC, Desentiria, Desespero. Putz, agora não vou lembrar mais. Uma banda pós-punk chamada
das Project, da Crummy Mauern, e lancei também o primeiro EP do Genocídio, que era uma banda de black metal que está nativa até hoje. Né? Essas bandas punks todas que a gente lançou naquela época acabaram, né? Porque o punk era aquela coisa autodestrutiva, né? Então, ninguém sobreviveu ali como banda. Mas aí eu acabei lançando o primeiro disco do Genocídio, que era uma banda de black metal, bem tosqueira, mas que estourou lá fora e os caras tocam até hoje. Já lançaram até disco com orquestra sinfônica, saca? Então, esse foi minha aventura aí na indústria fonográfica. A gente produziu uma série de fitas demo de um monte de bandas também, né? Gravava muita coisa, produzia muita coisa em estúdio e tal, mas nada muito relevante, assim. E nessa época você também frequentava os lugares punks que tinham, assim, tipo o famoso Satã, mas tinha o N44, outros lugares. Sim. O primeiro lugar que eu frequentei foi o Napalm, que eu fui acho que 3 ou 4 vezes, acho que 3 vezes. Porque, assim, eu ainda era meio moleque, né? Eu sou da turma do João Gordo, do Clemente e tal, só que eu sou um pouco mais novo do que eles, né? Do Ariel e tal. Eles já estão ali beirando os 60 anos. Eu estou com 56, né? Então, Aham, assim, sei. nessa época tinha juizado de menores e tal. Então, assim, eu não podia ir em todos os lugares que eu queria. Mas eu cheguei a frequentar o Napalm, que era muito legal, que como também todo lugar que era voltado para galera punk durou pouco, se autodestruiu. Mas depois eu comecei a frequentar o Madame Satã, né? Eu estava na inauguração do Madame Satã, em 1985, Não, não, antes. 85. Não, antes. O Madame Satã começou Não, eu em. morei de 84 até 89 em Belo Horizonte. E eu já ia no Satã de 83 por É aí. por aí, é por aí. De 84, eu acho. 83. Aí depois do Madame Satã começou a pipocar algumas casas noturnas aqui em São Paulo, né? Tinha um na Faria Lima que chamava Clash, tinha como você falou, o N44, que era na Bela Sintra. O Sim. N44 era mais frequentado por uma galera do skate punk, assim, né? Que é uma turma também que eu andava, né? Eu flutuava ali entre a galera do punk mesmo, mais radicalzão, e a galera do skate, que os caras tiravam um pouco como boy, assim, né? Os skatistas eram meio playboy, assim, né? Sim. Punk de boutique, Então, né, que chamava. então. Aí na época também veio o Rose Bombom, que também era um lugar que a galera falava que era um lugar de punk de boutique, né? Então É. vira e mexe via os punk da periferia na porta arrumar treta e tal, né? Tem um lugar Era também ali engraçado. como chama? Tem aquela praça, tem a João Ramalho e a Rua Paralela, na 13 de Maio. Tinha alguma coisa também que eu fui uma vez e fiquei ouvindo The Ah, Kid. você está falando do que Não rolava lembro. os vídeos lá. Era um pico pequenininho, assim, um lugarzinho pequeno. Sim, E aí eu fui, já eu lembro o nome. eu tinha uma amiga que esses dias eu fui almoçar com ela, ela disse que te conhecia, a Naira, que era namorada do cara que morava Sim, ali. namorada do André. É isso. Então, tinha o Carbono 14, Ah, Carbono né? 14 também é famoso. E tinha Ficava as ali na Rua dos revistas da Ingleses. época também, né? Oi? Tinha as revistas da época, Pó Moderno, Assim, não, como que chamava? Não sei o que lá, Moderno, tinha a Pipoca Moderna. Foca Moderna. Mas antes até, a primeira revista que eu comecei a comprar quando eu era moleque, porque tinha as resenhas dos discos e tal, e tinha algumas matérias que falavam de algumas bandas, era a revista Som 3, Isso. que era uma revista que ela era para o público que consumia aparelhagem de som, mas ela tinha essa parte voltada aí para música também, né? Tinha Ana Maria Baiana, José Emílio Rondô,
que eram grandes críticos de música, principalmente de rock na época, né? Teve também a revista Pop, né? Que vem antes de tudo isso, né? Muito antes, da minha infância essa. Muito antes. É. Exato. Eu peguei a revista Pop, assim, eu era bem moleque, mas já peguei ela na fase que ela já estava quase parando de ser editada. E sabe o que, que rolava muito na época? E tinha um do Madame Satã, os fanzines também. Os fanzines. Eu devo ter uns 2 ou 3, mas eu tenho o primeiro, que inclusive tem uma matéria sobre os inocentes, que tem o Ronaldo com o cabelo descolorido na foto, assim, ele tá loiro. Eu não sei quem é o O Ronaldo, Ronaldo, para quem não sabe, é o guitarrista original dos Inocentes, que toca com eles até hoje, né? O Ronaldo Passos. entendi. Então, a gente, nessa época, a gente podia não ter internet, mas a gente tinha um movimento e tinha uma coisa assim, né? Se entendia muito, muito de música, dos rolês, né? Todos. Ó, o William passando ali, mandando um beijinho. A gente tinha muita cultura naquela época, né? Às vezes até eu acho Sim. que mais que nessa época, né? Que bagunçou tudo, né? Então, eu vou dar uma de tiozão agora. Quando a gente não tinha acesso à informação, era muito mais legal, porque a gente buscava informação. E Sim. hoje a galera, né, da geração da internet tem a informação inteirinha na ponta dos dedos e não busca. Não sei se é porque está fácil demais, não sei se também porque a gente é muito bombardeado por informação o tempo todo, né? Então você acaba não tendo tempo de buscar outras coisas, né? Mas na nossa época, a gente, eu ficava sabendo, por exemplo, dos lançamentos das bandas que eu gostava, ou que eu estava começando a conhecer, pelos DJs das casas noturnas e por um ou outro programa de rádio, né? Porque eram escassos também, né? Então, por exemplo, o Kid Vinil é o cara que, assim, eu não perdi o programa dele por motivo algum, porque era ali que eu ia ficar sabendo o nome das bandas que estavam lá fora acontecendo dentro do punk da New Wave, né? Então, assim, era muito importante, né, você... E tinha aquela coisa também, você ia na cabine do DJ toda hora perguntar o que o cara estava tocando, né? Não tinha Porque... Shazam ainda, né? Exato. E os caras eram os caras que iam viajar para buscar disco, né, para buscar os lançamentos, as novidades, né? Então eles eram nossa referência também. Hoje não, você entra na internet e você fica sabendo do single que o cara lançou ontem. Verdade. E tinha também Naquela uma. época, Desculpa, tinha não, uma. desculpa. Só para complementar, assim, para a galera mais nova que está assistindo a gente, naquela época, as coisas demoravam quase 10 anos para chegar no Brasil, né? Os discos chegavam com 8, 10 anos de atraso, né? Quando eram lançados no Brasil, já eram velharia lá fora, né? Então, é por isso que a gente fala, né, dessa agilidade da informação de hoje, né? Eu lembrei que na época que nem é nessa época, depois, né, da Nation Disco Club, que eu fui hostess, né? Tinha uma loja que chamava Malásia, lá na Alameda Tietê. Sim, E na aí galeria ali. e o que você não conseguia comprar, o que você tinha escutado à noite em alguma festa, alguma balada, que lá nem chamava balada, esse nome horroroso, mas enfim, É, que a gente ia até o Malásia e no Malásia eles gravavam um tape para gente, né? Então eles chupavam de um disco o som que era totalmente proibido, mas rolava ali então, e você vou tinha contar tipo depois conta, um podre aqui, meu. Mas conta. a Malásia, eles tinham uma balada, né? Vamos usar a palavra. Que à noite, nos finais de semana, virava um bar lá com discotecagem que chamava Singapore Sling. É Não sei se verdade, você lembra disso. lembro. Então, agora, eu tive loja, né, de disco na Galeria do Rock e tal. Mas antes de ir para a Galeria do Rock, eu montei uma loja na Faria Lima, no Shopping Vitrine, Iguatemi. Sei. Era uma loja punk. O que eu fiz nessa loja? Eu tinha muito, 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 muito disco.
Tipo, sei lá, de punk, eu devia ter 4, 5 mil discos. O que eu fiz? Eu coloquei toda a minha coleção de discos na loja e eu não vendia nenhum disco. Eu só vendia fita cassete. Só pirataria dos discos. Então, olha como era forte isso, né? Não, Eu mantinha uma loja na Faria Lima, numa galeria que era cara, só vendendo cópia em cassete dos discos do meu acervo. É mole? mas é legal isso, né? Era bem legal. Depois teve gente que tinha. Eu morei em Belo Horizonte uma época e tinha um cara que ele tinha os shows, todos os shows que você pudesse imaginar na vida. E passava no DCE da PUC, da UFMG, e aí as pessoas iam para ver aqueles shows, tipo uma sessão, né? E era tudo pirata também. E era muito legal. Sim, E ele emprestava aqueles piratas para você ver em casa, né? Se tivesse videocassete, ou se não, você tinha que ir lá ver a sessão para ver aqueles shows e tinha de monte de banda punk também, né? Que sei lá onde que ele sim. descolava aquilo, mas era bem O legal. Carbono E aí você. 14 Ah, fala. ficou famoso por causa dos vídeos, né? Que eles passavam nas telinhas, lá tinha as televisões, né? Aí tinha uma galera que frequentava lá só para ver show, né? Os shows gringos, né? Em VHS. Você ia falar que eu te interrompi, que em 1985 você faz uma outra coisa. Ah, me autoconvidei para fazer um programa de rádio. Ó, aí que nasceu o bagulho, então. Aí foi eu não diria nem o embrião, foi o tesão da Antena Zero. Não foi ainda a semente. Em 85, eu tinha um conhecido que ele tinha um programa na Rádio Imprensa FM. A Rádio Imprensa FM foi uma das primeiras FMs do Brasil, né? E ele era uma rádio que só tocava música brasileira. E esse cara, ele era sobrinho da dona da rádio. E ele entrava no ar todo sábado, das 7 à meia-noite, com um programa chamado Rádio Corsário. Né? Tinha esse nome porque ele era uma brincadeira, é como se tivesse entrado uma rádio pirata nas ondas da imprensa FM. Né? E aí o programa dele era assim, das 7 às 11 da noite, era só heavy metal. E das 11 à meia-noite tinha um tiozão hippie velho que tocava os James Joplin da vida, os Raul Seixas e tal, né? E esse cara, ele ia na loja de um grande amigo meu buscar os discos de metal, as novidades para tocar no programa dele. E naquela época tinha muita treta em São Paulo, né? Os punk contra os metaleiros contra os careca contra os rockabilly, os rockabilly contra os góticos. Era todo mundo contra todo mundo, né? E a galera tinha um pouco de medo dos punks, né? Principalmente a galera do metal. E esse cara, toda vez que ele ia buscar disco na loja desse meu amigo e eu tava lá, eu falava assim, pô, mano, você tem aí 5 horas de programação, você não toca nenhum punk, toca um punk lá, né, cara? Ou que de vinil já não tinha mais programa na rádio, a pancaiada estava super suja, né? Porque teve aquele famoso caso do cobrador de ônibus que foi assassinado, aí a imprensa começou a fazer sensacionalismo em cima dos punks, então qualquer coisa que acontecia, assim, os caras são assassinos, os caras são tudo bandido e tal, né? Então aí as rádios não tinham ninguém tocando punk, né? E aí esse cara, ele tinha um pouco de medo, né? Aí toda vez eu insistia, ele falou, tá bom, vai. Ele falou assim, não, eu não tenho disco. Não. Eu falei, cara, eu tenho disco pra caramba. Aí ele falou, tá bom, vai sábado lá, leva uns discos que a gente toca. Aí eu cheguei no sábado e essa rádio ela ficava naquele prédio em frente ao Shopping Paulista ali. Né? A 89 era lá também, antes de virar 89. Ali a 89 era Pool FM, né? E a imprensa ficava no andar de cima, ali no último andar. E embaixo tinha um boteco, né? Quando eu cheguei lá, o programa do cara rolando lá em cima, e o cara enchendo a cara no boteco, né? O cara já tava bebaço, assim.
Aí eu falei, ó, mano, eu trouxe os discos aí, né, cara? Ele, sobe lá e faz um programa. Meu, eu nunca tinha entrado numa rádio na vida, né? E aí um detalhe, eu tinha separado um monte de compacto, né? Para quem não sabe, compacto é aquele disquinho pequeno, 7 polegadas. Eu separei um monte de... Olha o Ozzy arrumando aqui a câmera para mim. Separei um monte de compacto de banda finlandesa, sueca, norueguesa e dinamarquesa. Ou seja, as piores línguas do mundo para a gente falar. Né? E porque aquilo estava na moda na época, que era um puta som porrada, assim, né? Aí levei, cheguei lá, o cara me mandou subir, eu entro na rádio, falei, puta, e agora, né, meu? O que eu vou fazer? Aí tinha um cara na técnica, o cara falou, o que você quer? Eu falei, o Júlio me mandou subir e fazer um horário. O cara falou, a próxima hora cheia é às 10 da noite. Você entra às 10 da noite. Como que vai chamar teu programa? Aí eu falei, puta, meu, e agora, né, cara? Aí eu tava com a minha gravadora ativa, né? Eu falei assim, vai chamar o Ódio Mortal. E aí começou o Ódio Mortal. Só que aí eu virei pro cara e falei assim, você pega esses compactos, toca a primeira música do lado A de cada um deles e eu me viro lá. E eu tive que sair locutando em finlandês, norueguês, sueco e dinamarquês. Né? Então foi assim que começou, foi assim que o vírus do rádio entrou nas minhas veias. E aí você ficou muito tempo fazendo esse programa e teve também uma época que você gravou o Ódio Mortal com Kid Vinil ou não? Não. O que aconteceu? Eu vou trocar de fone aqui, espera aí só um segundinho, porque está um calor danado aqui e e esse fone que eu estava usando aqui, ele é... Pronto. Voltei? Tá aí. Agora não voltei. Ozzy, você deu um zoado. Deu uma microfonia agora, porque o Ozzy me deu um A culpa é do Ozzy, sempre a culpa é do Ozzy, gente. E quem não sabe quem é o Ozzy aqui? Sempre sou eu. Então, a culpa é sempre do Ozzy. Oi, Ozzy. Olha, pronto. Voltei. É melhor. Não voltei. As pessoas não sabem quem é o Ozzy, tem que apresentar o Ozzy. Então, o Ozzy é esse cara aqui que ele apresenta o Tarde Antena Zero. Fica no ar no Antena Zero, da 1 às 4 da tarde, de segunda a sexta. E dá o www aí da Antena Zero. Então, www.antenazero.com. Tchau, linda. Tchau. Me dá aqui o meu celular, Ozzy. Então, aí você estava falando desse programa na rádio, como chamava? Rádio Corsário. Isso. Você me perguntou quanto tempo tinha ficado no ar. É isso. A gente ficou quase 3 anos no ar. Né? E aí o programa só acabou porque naquela época a gente tinha censura, né? Isso daí eu estou falando de 85. Em meados de 87, eu tinha ido comprar uns discos lá fora e eu trouxe o disco Animal Boy do Ramones. Né? Era um lançamento tal, e eu fui tocar no meu programa, e era uma época que tinha uns punkzinhos radicalzinhos, falando que o Ramones tinha virado pop, sabe aquele papo besta? Uhum. E aí eu toquei o disco quase que inteiro, e eu falei assim, vocês estão falando que Ramones é uma bosta, cara? Esse disco é do caralho. Puta, pra quê, né? Censura. Aí cheguei na semana seguinte lá, não me deixaram nem entrar na rádio. Naquela época você não podia falar nem cocô no ar, né? Imagina falar caralho, né? E eu até brinco com o João Gordo, que falou o primeiro caralho na MTV. Eu falei isso daí em 86, maluco. Chupa, João! E aí, quando que é que você foi para, tipo... então, depois dessa rádio, o que aconteceu? Conta. Bom, depois dessa rádio, eu montei, eu tinha essa minha loja de discos, né? E eu acabei indo para a Galeria do Rock. Continuei trabalhando com música, né? Sendo DJ à noite, e
eu tinha uma loja uma loja gótica. Ó. Né? Fiquei com essa loja até meu filho nascer, em 94. Aí depois, quando o Vitor, né, quando meu filho nasceu, eu tive que virar adulto e fui arrumar emprego. Uhum. E aí eu fui trabalhar no Ática, no Ática Shopping, que depois virou FINAC. Sim. Né? E também continuei trabalhando na área de música lá. Né? Eu comecei na loja, depois eu comecei a gerenciar a área de música das lojas, e aí depois eu virei diretor comercial lá, eu era comprador, né? da FINAC já. Né? Aí os franceses lá decidiram acabar com toda a nossa equipe. Não, eu quero saber, mas aí, antes da FINAC fechar e não sei o que lá, você, com a FINAC, com esse seu emprego de comprador, você acabou indo visitar vários países, é isso? Não, isso daí foi um pouco depois. A FINAC, eu aceitei o cargo de diretor comercial da FINAC com uma condição. Né? Eu ia ter que montar. Na verdade, assim, a FINAC ela tem uma configuração de cargos que é meio estilo americano. Então, eu falo assim, eu era diretor, mas na verdade era como se eu fosse um gerente. Né? E aí eu falei, cara, eu assumo esse cargo se vocês deixarem eu comprar tudo que eu quiser. Eu quero transformar a FINAC do Brasil numa referência mundial. Porque o que a gente passou a vida inteira fazendo? Indo para os Estados Unidos, para Tower Records, para Virgin Records na Inglaterra. Hoje a molecada vai para a Amiba, né? Então, assim, eram as Amibas da época. Né? E os caras trabalhavam com 100 mil títulos de música nas lojas e tal. Eu falei, cara, eu vou botar 130 mil títulos de música na FINAC do Brasil e vou transformar a gente numa referência. Eu quero ver a galera vindo de fora para cá para comprar. Né? E aí me autorizaram. Né? E aí eu montei uma equipe, que era uma equipe muito foda, uma galera que manjava muito de música, e a gente começou a comprar, meu, do selo mais underground, assim, de punk, até as coisas clássicas, né? Os Beethovens da vida, né? Da Deutsche Grammophon e tal. E a gente conseguiu atingir esse objetivo. Só que aí depois, aí, por uma política interna deles lá, eles não tinham mais interesse nisso. Aí também o CD começou a ficar decadente e tal, né? Daí eu acabei saindo de lá. E aí sim eu fui para Campinas trabalhar numa empresa, e aí sim eu comecei a viajar muito. Né? Eu viajava para a gringa, assim, quase que toda semana. Né? E aí sim, né? Aí eu me esbaldava com discos e discos e discos gringos. Né? E aí, Até que. Oi. fala. Não, fala, Não, pode aí, falar. até que um dia eu já estava de saco cheio de trabalhar nessa empresa, que era uma empresa de comércio exterior, né? E eu já estava de saco cheio. Eu estava na sala de espera de uma empresa multinacional lá em Campinas, em Sorocaba. E aí eu estava esperando para entrar numa reunião. Eu peguei uma revista quatro rodas, assim, né? Comecei a folhear a revista. E aí tinha uma matéria que me chamou a atenção, que era uma matéria que dizia que isso eu estou falando de 2012, tá? Quando começou a Antena Zero. Essa matéria dizia o seguinte, que em 5 anos os carros populares brasileiros já iam ter tecnologia no painel para se ouvir rádios web. Né? Na verdade, nós estamos em 2022, né? 10 anos depois dessa matéria, e a coisa ainda está engatinhando. Né? Sim. Mas foi aí que eu tive o estalo de falar, porra, vou montar uma rádio web e vou ver o que dá, porque, meu, sempre foi meu sonho voltar a fazer rádio. Né? E aí eu chamei o Kid Vinil e o Ricardo Bola, né? Que o Ricardo que está até hoje com a gente aqui, faz o Roth, era um programa que ele fazia na 97 FM, lá do ABC, que foi uma das primeiras rádios de rock aqui de São Paulo. Né? E aí a gente bolou... O Vinil também está aqui entre nós hoje. Oi? O Kid? O Vinil também está aqui. Né? Eu estou vendo ele aqui, ó. Pô, manda um abraço que, meu, fala que além de amigo, eu continuo sendo o maior fã dele. Ele está ali, ó, tá vendo? Desculpa.
Então, e foi aí que a Antena Zero começou, né? A gente comprou uns equipamentos, eu montei um estúdio na minha casa lá em Campinas, né? Nessa época eu morava em Campinas, e o Bola montou um estúdio aqui. Aí o Kid Vinil foi contratado pela 89, já logo na sequência, aí ele não conseguiu ficar com a gente, né? Porque, puta, a gente, no nosso caso, era só investimento. Era só grana que a gente tinha que ficar pondo, grana, 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 grana. E o Kid Vinil, ele tinha um vício muito grave, né? Que era de comprar discos, né? E aí, para ele, não dava. E eu entendi 100%. Eu falei, cara, não adianta. Você não pode pegar o dinheiro que você usa, né? Que era um investimento para ele, né? Saber tudo que estava acontecendo lá fora e ter as novidades em disco, além do colecionismo, né? Não era só uma coleção, aquilo tinha um significado também. E aí eu falei, porra, eu não quero ser o cara que vai virar para o Kid Vinil e falar assim, mano, decida-se, né? Deixa o cara ir ganhar dinheiro. E ele foi para 89, e eu e o Bola demos continuidade, colocamos a Antena Zero no ar, dia 21 de abril de 2012. Né? Aí a gente começou como uma brincadeira, a gente nem sabia direito como que era, manter uma rádio web e tal. Só que como a gente conhecia muita gente, e muita gente da música, a gente começou a ter uma audiência alta muito rapidamente. Né? E aí a gente começou a agregar novos colaboradores, né? Eu falei, cara, eu vou fazer da Antena Zero uma rádio como eu gostaria de ter para ouvir. Uma rádio que tocasse todas essas milhares de tendências e subgêneros do rock. Né? Então a gente começou a ter programa. Nosso primeiro programa foi um programa de metal. Depois o nosso segundo programa foi o Roth do Bola, que era um programa muito louco, é um programa muito louco, que ele toca desde o punk, da New Wave, do pós-punk, até uns experimental noise japonês horrendos. Né? Depois tinha o terceiro programa foi um programa de EBM. Aí logo na sequência já teve um programa gótico, daí já teve um programa de rockabilly, um programa de reggae. Aí bombou, né? A gente chegou a ter 96 programas inéditos por semana. Uau! Né? E mais de 110 pessoas produzindo esses programas, né, semanalmente. Né? Então tinha programa de tudo. Você fala, acabei de criar um gênero novo de rock, no dia seguinte a gente já tinha alguém fazendo programa na rádio. Né? Então esse foi o nosso começo aí. E quem, assim, bacana passou pela rádio, fora esses que você já citou, assim, ou que está na rádio atualmente, assim, de todos os tempos, assim, Ida Tá. Feld. Ó, uma coisa legal que a gente sempre fez aqui foi buscar pessoas que têm conhecimento musical, mas que não são famosas ou não são radialistas profissionais. Sim. Né? Então, passou por aqui muita gente. Nesses 10 anos de história, passaram mais de 400 pessoas pela Antena Zero. Tá? Passou muitos ilustres desconhecidos, uma galera que, assim, fez programas fodíssimos, assim, saca? Com os conteúdos maravilhosos e que, assim, eram pessoas, eram rostos na multidão. Né? Vários, vários, vários. A gente formou muito radialista. Né? Mas, assim, passaram pessoas famosas por aqui. Né? Então, assim, o João Gordo teve o programa que ele fazia até pouco tempo atrás, no 89, começou na Antena Zero, ele com o Marinho, que era o Tique Nervioso. Passou o Beto Lee. Puxa, é tanta gente, meu. Passou uma galera da MTV aqui, a Madame Mim, a Thalita, que era VJ da MTV, passou a Carol Teixeira, que fazia um programa de sexo na rádio, ela era apresentadora da faixa erótica lá do Multishow, né, da NET, né? Hoje a gente tem o Edgar Escandurra, passou o Ronaldo Passos do Inocentes, pô, gente de banda, assim, passou um monte de gente por aqui. Né? Tem o Felemos também. Felemos, do Capital Inicial, faz um programa muito legal aqui hoje. Tem a Ida Feldman. A Ida Feldman. É que, assim, eu estou falando só dos menos famosos, entendeu? É para falar dos mais famosos, aí tem a Ida Feldman. Tem o Caio também, aquele meu Caiaio. marido. Caiaio. Ele. E é legal porque, assim, passaram algumas pessoas também
de renome dentro da black music, entendeu? Porque a gente não ficou só no rock, né? A gente ficou, a gente abriu o leque, porque como eu falei, é uma rádio que eu criei nos moldes de uma rádio que eu gostaria de ter para ouvir, né? Então, o que acontece? A gente teve tem uma programação de black music, em geral, assim, de rap, de funk, de soul, de R&B. Teve jazz, música clássica. O programa de jazz que a gente teve aqui foi apresentado pelo Zé Luiz Zambianchi, o irmão do Kiko Zambianchi, que é músico também. Depois ele passou para as mãos do Juninho San Giorgio, que é o Juninho, baixista do Ratos do Porão. Ele levou esse programa de jazz aí por vários anos, assim, um puta programaço. Agora, eu lembrei duas pessoas. O Humberto Neiva também, que é do Cine Itaú Zero. Cultural, né? E da FAP, tem um programa de cinema, né? Tem E fala programa de cinema. programação, essas coisas. E o Daniel também, esqueci o sobrenome dele, do Montagem. Daniel Peixoto. É o Peixoto, isso. Daniel Teve Peixoto. programa, né? Eu não sei se tem ainda. O programa dele está em stand-by. Né? Entendi. Porque a gente tem um plano agora de colocar no ar uma rádio chamada Antena Pride, você sabe, né? Dos planos. Eu sei, eu sou dona do Instagram dessa Antena Pride. Então, a Antena Pride vai ser provavelmente a primeira rádio 100% LGBTQIAP+, do Brasil. Né? É legal você falar disso. E que o que é interessante também, que eu tenho o maior orgulho de estar na rádio, é que, tipo, é uma rádio aberta, né? E você nunca teve preconceito com ninguém, com nada, e sempre teve LGBTQIAP+, também sempre teve negros, teve japoneses, teve brancos, lésbicas, héteros, gays, travestis, todo mundo já passou aí na rádio de alguma forma, Sim, né? sim, sim. Isso é uma preocupação que a gente tem. Quem reparar no logotipo da rádio vai perceber que aquilo ali é meio que uma bandeira anarquista. Né? Sim. Isso vem do meu passado punk. Né? Poxa, a gente ficou a nossa adolescência e juventude inteira apanhando de polícia, saca? Lutando pelos nossos ideais, pelas nossas ideologias, né? Então, nada mais coerente do que a gente ter trazido isso para a Antena Zero. Né? Olha lá. Por quê? Porque assim, a gente viveu debaixo de preconceito a vida inteira, né? E lutou contra isso. Então a gente tem que dar voz, né? Eu acho que é uma obrigação minha, sabe? Eu falo minha, quando eu falo minha, não é porque a rádio do Chicago, porque a rádio não é mais minha. A rádio é de todo mundo que participa dela. Mas assim, quando eu falo minha, eu estou falando em nome de todo mundo que está aqui, né? A gente tem obrigação, sim, que seja obrigação moral de dar voz para as pessoas. Né? Eu tenho 56 anos, se eu falar que eu nunca fiz uma piada homofóbica, nunca fiz uma piada machista ou racista, eu vou estar mentindo. Nós somos uma geração que essas coisas eram normais, Sim. eram aceitáveis. Né? Então a gente crescia em lares que se falavam coisas que hoje não são corretas falar. Já não deveriam ser desde aquela época, né? Mas hoje eu diria que são proibidas de falar. Pelo menos quem tem moral se proíbe de falar certas coisas, de fazer certas piadas, certas brincadeiras. Então, assim, eu enxergo também a Antena Zero como um lugar onde a gente pode se redimir dessas merdas que a gente fez no passado, sabe? E como? Dando um espaço e dando voz para as pessoas falarem e mostrarem quem elas são, no que elas acreditam, né? Para elas denunciarem o que elas passam. Né? Então, fora Bolsonaro. Total, total. Aqui não tem um bolsominion nessa rádio, a gente tem quase 100 pessoas hoje aqui. Cara, os que tinham e não saíram por conta própria, como diziam quando eu estudava no ginásio, foram convidados a se retirar. Né? Porque a gente passou por uma situação, né, complicada antes da eleição desse merda, né?
porque você não sabia exatamente, né? De repente, vários amigos meus, até que eram punks, se revelaram bolsonaristas, assim, né? E aí você fala assim, caramba, eu dormi com o inimigo durante uma vida inteira, né, cara? E aí a gente foi limpando essa galera da rádio, né? A gente esqueceu de falar quem tem também um programa. O André Fischer tem programa. André Fischer, é o programa do Centro Cultural da Diversidade. É. Né? Ah, eu falei da Antena Pride justamente porque o Daniel Peixoto ele está em stand-by, né, para fazer parte do casting da Antena Pride. Na sexta-feira, agora, eu tenho, junto com o Ozzy, uma reunião com a Felipe Cato, que sempre Oba! demonstrou interesse em ter programa com a gente aqui. Né? Sim, eu Então, sempre falei disso, né? Que ela gostaria de ter, né? então, e É, aí, muito provavelmente, sexta-feira a gente vai bater o martelo com ela, entendeu? ótimo. Vai ser, pô, vai ser Obrigada. foda, assim, vai ser foda. Né? Legal. E aí a gente tem alguns outros programas, né, da galera LGBT da rádio, que são muito legais, que não são pessoas tão famosas, né, mas que tem ali, representam, né, por exemplo, o Célio, né, o Célio Faria, pô, chefe de cozinha, um cara envolvido aí com festivais de teatro e de cinema do Brasil Ele, inteiro. ele foi entrevistado aqui também. E tem o William, né? O O William que tem William, um programa siglas, né? Que são todas as siglas, né? É muito legal. exatamente. O William foi o primeiro programa assumidamente LGBTQIAP+, da rádio. Né? É. Tem o Porque Pedro também, também, né? O Pedro que fez o nosso projeto, que também tem um programa. sim, sim, que vai voltar agora com uma agenda semanal de eventos que acontecem na cidade de São Paulo, né? O Sampa Calling. Quem mais? Tem a Ericat, né? Que É. faz o Catch a Fire. Tem a Zá Violette, que tem um programa mais místico, então também tem outras coisas que rolam na rádio, sem ser Sim, só sim, música ou só alguma temática, né? exato. Tem o Tem, Antena tem... Zen também, né? Oi? O Antena Zen, que passava de manhã. Então, Antena Zen, que toca música, vai voltar, vamos ver se a gente consegue voltar, que toca música para meditação, mantras e música indiana, aquelas coisas. Não manjo muito, então não vou. Tá. Deixa eu te perguntar duas coisas para a gente já ir meio encerrando. Uma, o que, que vai vir de bom nesses 10 anos? E a outra, como que as pessoas fazem, se alguém se interessar em ter um programa na rádio, para onde que elas mandam uma mensagem? Que não seja no Tá, Instagram, porque não é tudo que é lido lá. tá bom. Bom, a gente pretende esse ano colocar mais 3 rádios no ar. Hoje a gente tem 3 rádios dentro da Antena Zero, né? Que é a Antena Zero, que é esse guarda-chuva aí que cobre todos os estilos musicais aí misturados, desde MPB, reggae, ska, até punk, né? O rock em geral, indie e todos esses subgêneros. A gente tem a Antena Rebel, que é uma rádio 100% punk, né? 24 horas por dia de punk rock, hardcore e afins. A Antena Metal, né? Que o nome já é autoexplicativo, metal 24 horas por dia. Aí a gente está começando agora os trabalhos com mais afinco para colocar a Antena Pride no ar. Né? A Antena Groove, que vai ser uma rádio de black music. E a Antena Brasil, que vai ser uma rádio só de música brasileira. Né? Não, não com ênfase ao rock, mas a música brasileira em geral. Né? O que menos vai ter ali é rock. A gente vai ter essa rádio para dar ênfase a MPB e tal. Fora isso, eu vou pedir para a galera acompanhar a gente nas redes sociais, porque a gente está Isso também. planejando. A gente está planejando vários eventos aí até o final do ano, né? Alguns shows beneficentes, algumas ações beneficentes. Eu queria aproveitar, inclusive, e falar que a gente faz parte do Solidariedade Vegan, né? Do João Gordo e da Vivi. Então, a rádio, aqui a sede da rádio também é um ponto de recebimento, tá, de doações de alimentos não perecíveis, de roupas, até de brinquedos, tá? Se você quiser doar para o Solidariedade Vegan,
também para o padre Júlio Lancelotti, por intermédio do Solidariedade Viga, aqui é um ponto de recebimento. Tá? A gente está na Rua da Consolação, procura ali a gente nas mídias sociais que você vai ver o endereço completinho se quiser colaborar. Aqui, tá? ó. Tá. E Exato. outra coisa, eu tenho. O que eu ia falar? Esqueci. E O nosso Instagram é @Rádio Antena Zero, tá? eu estava mostrando isso, mas para escutar rádio é Antena Zero só. É antenazero.com, tá? .com. E aí, se você quiser ter um programa aqui, procura a gente. Eu vou dar um e-mail da rádio, que é radioantenazero, o zero é escrito, @gmail.com. Tá? Manda pra gente um e-mail lá, fala, pô, quero ter um programa aí na rádio, a gente vem, grava um piloto, a gente conversa, marca uma conversa aqui na rádio, é todo mundo super bem-vindo, independente do estilo musical que queira apresentar, a gente conversa com todo mundo, tá? Oi. Não, eu lembrei de duas coisas. Uma que a Rádio Antena Zero, ela é hospedada em vários apps que tem rádio, né? Então, ela está Sim, no Rádio e em outras apps que tenham rádio. Então, você pode sim. achar ela lá. E esqueci o que eu ia falar. Daqui a pouco aparece. Ou quando a gente desligar, aparece, né? Então, é isso, cara, meu, quer colaborar com a gente, quer vir aqui, quer conhecer, vem. A gente está de portas sempre abertas, assim, para novas ideias, ou para velhas ideias também, né? Porque a gente também não tem essa obrigação de ficar criando novo todo momento, né? E é isso, cara, estamos aí, de braços abertos. Eu ia até dizer, agora eu lembrei que quem quiser, se alguém ficou com vontade de apoiar a rádio, também mandar e-mail para. Radioantenazero@gmail.com. A gente Assim tem como lá fazer um programa, também apoiar a rádio de alguma forma, manda e-mail. exato. Porque a gente, né, imagina, uma rádio como a nossa, que dá voz a quem, as pessoas que ninguém quer ouvir, né? Que produz um conteúdo que incomoda. Né? Então, quer dizer, a gente não tem apoio de ninguém, a gente vive do apoio dos nossos colaboradores, né, da galera que faz os programas aqui, e do apoio dos ouvintes, né, que gostam e entendem o nosso trabalho. Né? Então, né, porque se você for viver de patrocínio ou de dinheiro público no Brasil, você tem que fazer sertanejo, né? E apoiar gente que eu não vou nem falar o nome aqui, né? Porque vai que dá um azar, né? Mas essa familhinha aí de merda que está no governo. Ó, então eu agradeço sua entrevista, aqui está o Instagram de novo, se aparecer, ó. Agora apareceu. Não mandem mensagem no Instagram, mandem e-mail para a Rádio Antena Zero, que ele responde. E é isso. Obrigada aí pela entrevista. Eu que agradeço, meu. Saca? E, Valeu. E é nóis. e mais 10 anos para essa rádio aí, hein? Pô, tomara. Porque essa é a última coisa que Flávio Chiclé vai fazer em vida. Tá? Então, isso tem que durar um pouquinho mais. Isso. Obrigada, então. Legal, eu que agradeço. Valeu. Um beijão para você e para todo mundo aí.